Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Bom, estamos atualmente no livro de Salmos e nós vemos que são muitos cânticos de Davi, do rei Davi, que é o homem exemplo aos olhos de Deus, né, de conduta. Não quer dizer que Davi não erre, mas que é um bom espelho para que nós possamos estar seguindo. Então, antes de começar a leitura de hoje, vamos fazer algumas reflexões do episódio passado. Se você não viu, está aqui no canal do YouTube, só dá uma olhada. É uma reflexão do capítulo 11 ao 15, que nós podemos ver que Davi fala que o homem ele tem uma falsidade e a única veracidade que existe é Deus. Claro, o homem ele é passivo de erro, passivo de mudança. Agora, Deus, quando promete ao homem, faz. O homem, quando promete ao homem, tem a possibilidade de mudança. Ainda mais o termo de ganância, termo de vaidade, inveja, por aí vai. Nós vemos também que Davi, em sua tristeza, ele confia em Deus. Falar de tristeza é um assunto meio complexo, porque o que é felicidade para um é tristeza para o outro. O que é tristeza para um, às vezes é felicidade para o outro e por aí vai. E cada um sabe o que é a sua tristeza e o que lhe traz tristeza. Mas, como Davi é um exemplo de conduta pela história da Bíblia, devemos confiar em Deus. Justamente porque Ele é o único que pode preencher esse vazio dessa tristeza. E uma outra parte também que é dita nesses capítulos é que a redenção do homem ela vem de Deus. Porque quando o homem quando eu quero dizer é homem e mulher. O único que pode perdoar é Deus, né? Por isso que é interessante se aprender a falar com Deus, aprender a orar a Deus. Bom, essas são algumas reflexões. Espero que você tenha gostado. E agora vamos iniciar a leitura do nosso capítulo, que vai ser do capítulo 16 ao capítulo 20. Lembrando que o livro de Salmos ele contém bastante capítulos, mas são capítulos curtos, então os vídeos no canal tendem a ser um pouco mais curtos do que os dos demais livros. Então vamos lá, vamos iniciar, respira. Livro de Salmos, capítulo 16. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmos excelentíssimos de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres que está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferenda a outros deuses. E não oferecerei a sua libação de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, as linhas caem em lugares deliciosos, sim. Coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousa segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Capítulo 17. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos. Confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.
Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atende os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirigi os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois que queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam do que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram com a boca falando soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Perecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida, e cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fortes, e estes dão seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei na tua semelhança, quando acordar. Capítulo 18. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos para o cantor mor. Salmo do servo do Senhor. Davi que disse as palavras desse cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor, perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e o espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão. Senhor, ao soprar das suas narinas, enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele,
e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minha mão perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestras as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aquele que contra mim se levantara. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborreceram. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas eles não lhe respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita aos povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre o que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e contarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e o usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posterioridade para sempre. Capítulo 19. A excelência da criação e as suas leis, assim como da palavra de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor. Os céus manifestem a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs-se uma tenda para o sol, qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói, e corre o seu caminho, a sua saída. É desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, e o licor dos favos. Também por eles
é admoestado o teu servo, e em guarda há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurgam-me tudo os que me são oculto. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreis de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Capítulo 20. Oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi para o cantor mor. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-te de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme a teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menções do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamaremos. Bom, chegamos ao final da leitura. Lembrando que no nosso programa nós não temos nenhum credo religioso e também não seguimos nenhuma doutrina, mas procuramos seguir o que é escrito e interpretado com base na nossa compreensão na Bíblia, visto que nós abordamos a Bíblia como se fosse um manual que nos instrui a como devemos viver, como podemos viver de uma maneira boa e benéfica, não só para a gente, mas também como para outras pessoas. Então, eu agradeço a sua audiência, vejo você no próximo episódio, até mais!